Eu procurei em cada ponto perceber como a arte de Black Clover evoluiu, os traçados, as feições, o estilo, cada achura ou espessura da linha e fiquei meio intrigado. Fui então pesquisar na internet, ver nos fóruns gringos o que as pessoas falavam sobre isso. Não achei nada. Mas como assim? Uma obra que tem tanto tempo não teve evoluções marcantes? Não é possível. Então eu fui a fundo. Eu não queria fazer simplesmente uma análise da arte. Eu queria mesmo era ver em quais pontos ele evoluiu para trazer para vocês a evolução da arte dele. Então resolvi entender a cabeça do Yuki Tabata e analisar cada momento da sua trajetória para perceber realmente as suas evoluções. Eu fui fundo mesmo. Por isso, acompanhe a evolução da arte de Yuki Tabata em Black Clover e veja como esta obra evoluiu disso para isso. Traços limpos, bem escolhidos, com alguns efeitos de preenchimento no cenário, como nas nuvens e nos quadros, muitas achuras e um bom balanço no preto. Na página inicial do mangá, um cenário bem elaborado e uma personagem que sobrepõe o terceiro frame, e já começamos a história de Black Clover com a ideia de como a arte do autor Yuki Tabata é. Mas saiba que ao longo desta obra, você se impressionará com as composições que ele irá entregar. Ao decorrer de mais de 360 capítulos, desde o one shot até o final, muitas coisas mudaram e muita atenção é necessária para perceber isso. Analise com a gente cada pequeno detalhe dessa mudança. Essa evolução vale muito a pena. O cara é mestre ao utilizar o preenchimento de preto e ao ilustrar os cenários, uma arte que nos surpreende. Claro, existem variações, e de capítulo a capítulo, às vezes, temos cenas mais elaboradas ou menos. Então, a minha ideia aqui é focar no desenvolvimento da capacidade dele como artista. E as perguntas que ficam são: como foi que ele chegou até aqui? Quais técnicas ele implementou ou melhorou nessa jornada e que recursos ele utiliza e passou a utilizar? Então senta no sofá com a pipoquinha, deita na cama e pega o celular ou simplesmente relaxe como você preferir, mas fique confortável para assistir o vídeo, porque esse é um vídeo completaço sobre a evolução da arte de Black Clover. Ou seja, vamos abordar o que influenciou a arte antes, durante, quais os processos de criação, pessoas envolvidas e muito mais. O vídeo está separado em capítulos, então fique à vontade para assistir em partes. Bem, espero que vocês gostem e se puderem deem um like, pois fiz esse vídeo com muita dedicação para entregar o melhor para vocês. Sem mais esperas, vamos lá. Saiba que é normal na vida de quem desenha ter uma adaptação nos seus traços, muitas vezes fruto de melhorias no processo para deixar a criação rápida, outras provenientes da mudança na percepção artística do autor e, algumas vezes, um processo extremamente natural e orgânico que simplesmente acontece, algo que vem ao decorrer da experiência com os anos de trabalho. Mas antes, vamos entender um pouco mais sobre Yuki Tabata, conhecer o seu estilo e as obras as quais ele já produziu e trabalhou. Isso é importante para nos familiarizarmos com seu traço e técnicas de roteirização e desenho, pois assim teremos informações valiosas que contribuirão na assertividade da nossa análise. Então, bora começar. Yuki Tabata é um exemplo de dedicação e força de vontade, pois teve uma jornada muito longa até conseguir finalmente ser reconhecido. Ele nunca desistiu. Yuki já ganhou prêmios em 2001 em eventos como o Tenkaichi Manga Award, com seu primeiro trabalho Gravekeeper Hakamori lhe garantido o prêmio especial do júri, e foi finalista com Blue Steady no Rookie Manga Award em 2003. Já em 2004, no Tezuka Award, recebeu uma menção honrosa por seu one-shot Triple X No Name. Mas infelizmente, dessas obras só encontramos menções, nenhuma imagem. Mas a coisa muda com Garens. Garipando na internet, conseguimos achar ilustrações dele em 2005, nesse one-shot publicado na Akamaru Jump. Olha como já nessa época ele entregava um bom trabalho, desde a ambientação aos pequenos detalhes que preenchem elementos menores, a sobreposição do personagem em relação a toda a composição da cena. Uma linha de contorno firme, sem muita variação na espessura e muitas achuras para criar os meio-tons. Aqui não temos nenhum efeito de preenchimento com retículas, nem utilização de tons de cinza, somente o preto e o branco e as técnicas de traçado.
Mesmo assim, há algo muito interessante. Veja como no fundo as linhas de preenchimento descem totalmente na vertical e acompanham a angulação do salão. Também nos objetos, como as pilastras e algo que parece um piano ali no fundo, temos essas mesmas linhas dando continuidade ao contorno deles na parte inferior. Ao redor do monstro que se aproxima do moço, uma ausência de achuras e pinturas, para dar um enfoque maior na cena e nos personagens, evitando assim ofuscá-los. No personagem de primeiro plano, é perceptível como as proporções são mantidas e como ele tem domínio ao escalar os membros do corpo, a depender da angulação e a aproximação em relação ao ponto de observação. E olha só, Tabata já gostava de desenhar monstros e seres diferentes desde cedo. Isso é importante, pois transformações serão elementos presentes na história de Black Clover. Então já vai anotando cada detalhe desses daí. E é isso, a criatividade na elaboração dos personagens é ótima, e em particular eu adorei o design desse monstro à esquerda. Yuki é um excelente artista, sabe desenhar e tem anos de estrada, então já é o primeiro critério que devemos pôr na nossa cabeça quando formos analisar a arte de Black Clover. Possivelmente a sua evolução não vai acontecer devido ao processo natural de aprender a desenhar, pois ele já domina essa arte, a não ser que ele tenha mudado completamente de técnica ou método de desenho, mas eu acho isso difícil. Ou seja, a nossa análise não estará dentro da curva de aprendizagem dele, e sim dentro da curva de adaptação do estilo em decorrência do tempo e fatores externos, como necessidades de entrega ou até aleatoriedade. Num sentido de aleatoriedade, sabe a sua rubrica, a sua assinatura? Quando você a cria e vem tê-la ali na primeira vez, ela tem aquele aspecto que você idealizou, que você definiu. Mas ao decorrer dos anos, você vai assinando um documento, outro, dando seus autógrafos milhares de vezes, e aquilo acaba se transformando, se moldando à aleatoriedade do tempo, da praticidade. É basicamente o que acontece com muitos desenhistas profissionais. Eles acabam desenvolvendo características únicas, derivadas das técnicas que criaram e acabaram se moldando ao decorrer do tempo. Pode ser a maneira com que desenham as mãos, ou as pupilas, ou a representação de movimentos em cenas rápidas, enfim, diversos. Então, para agora, concentre-se e analise de perto cada característica que compõe também as pessoas nessa história. Observe os olhos, a composição corporal, veja como ele desenha os cabelos, o formato do rosto, o perfil, as roupas e adornos. Trace um mapa mental do estilo dele e guarde essa informação para comparação futura. Aqui eu vejo um design mais simples, sem exagero ou poluição das vestimentas, cabelos bem variáveis, mas não escandalosos, rostos com características bem quadradas, alguns mais ovalados e as crianças com olhos bem expressivos e membros com linhas suavizadas, como o nariz. Em algumas páginas vemos como a arte é leve e direta ao ponto, em outros ambientes. Apesar de termos muito preenchimentos com achuras, não há um peso excessivo, justamente pelo fator que mencionamos, de não termos tons intermediários do preto, o cinza. Veja na prática o que quero dizer. Viu? Adicionando sombras, a cena ficaria bem mais carregada e aquela sensação de leveza acabaria desaparecendo. Isso em uma composição que junta muitas achuras e muito preenchimento. Por último, a roteirização da cena, a alocação dos frames, completamente profissional, não há o que se dizer, closes, efeitos, muitos balões e uma divisão bem planejada de cada elemento. É muito bom, é muito bem caprichado. Algo interessante, talento existe, mas assim como talento, também existe um processo de aprendizagem e melhoria, e com Yuki não foi diferente. Assim como Naoya Matsumoto, criador de Kaiju número 8, e Ryuhei Tamura, autor de Beelzebub, Yuki Tabata foi aluno assistente de Toshiaki Yashihiro, mangaka de Siren e Miero Hito, ambos da Shonen Jump. Bem legal ver que nossos ídolos também são ou foram instruídos por outros. Então, você quer seguir carreira do ramo? Persista. E continuando com as inspirações, como já é normal, muitos de nós fomos inspirados por Dragon Ball, Tabata também. E não para por aí. Olha que massa. Em uma entrevista, Akira disse que gosta de Black Clover, e Tabata é fã de Akira Toriyama, e diz que Dragon Ball foi o motivo que o fez virar mangaka.
Segundo ele, é o primeiro mangá que ele lembra ter visto. Inclusive, o Tabata já recriou a capa do volume 40 de Dragon Ball em um momento especial. E apesar de não ter tempo para ler muito, diz que acompanha Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba de Go-Toge. Veja, por exemplo, a coleção de mangás do Yuki. Você tem que gostar do que faz, né? Isso é importante. Agora vamos para uma segunda etapa, outra obra dele, Hungry Joker, de 2012, um one-shot que foi serializado na revista Shonen Jump, mas posteriormente cancelada. Hungry Joker tem como protagonista Haiji, cientista brilhante que faz parte da chamada White Jokers, uma organização do governo que está responsável por eliminar criaturas denominadas de Overtypes, seres que foram transmutados por um vírus, o O-Vírus. Ao observar esses traços, eu já me sinto mais familiarizado. O aspecto já está mais parecido com aquele que ele entrega hoje em dia. Calma, já chegamos em Black Clover e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Saímos daquele contraste único entre o preto e o branco e agora temos também os tons e nuances de cinza. Além de variações maiores e espessuras das linhas e contorno, agora já não temos aquele aspecto extremamente uniforme, que de certa maneira dá uma monotonicidade ao desenho. Aquele efeito que notamos em 2005 ainda é predominante em sua arte, linhas verticais que vêm de cima para baixo, compondo o background, mas agora com alguns efeitos um pouco mais variados e cenários muito trabalhados e extremamente personalizados. O detalhamento é rico e nos faz parar por um tempo para analisar com cuidado esses elementos. O peso das achuras nos personagens e monstros continua algo típico e marcante e já é possível perceber uma padronização nas feições das pessoas. O tipo de olho que é mais cerrado e menor nos homens e mais arredondado e maior nas mulheres. O corpo que é bem equilibrado e mediano, sem exageros na musculatura ou características muito esguias. E você já parou para pensar por que normalmente o autor define o estilo de composição corporal e o define para a maioria dos personagens, ou seja, havendo variação somente em casos específicos em seções? Basicamente é mais fácil para manter a coerência na linha da história. Essa é uma opinião minha. Se você mantém um estilo predominante, ou seja, não cria características extremamente diferentes em cada personagem novo, é mais fácil você criar memória muscular daquilo que desenha e até a memória padrão, para lembrar de cada pequena diferença. Por isso que dizem que em muitos mangás, os personagens são os mesmos e só o cabelo ou uma cicatriz e roupa mudam. Mas fica tranquilo que isso basta. E no geral agora, temos rostos mais suavizados, mais arredondados. E mesmo aqueles que apresentam queixo quadrado, ele faz de um modo mais sutil, não são rostos extremamente projetados e protuberantes. Temos também muitos alívios cômicos que deixam o rosto ainda mais arredondado e caricato quando aplicados, aliviando o tom da história muitas vezes. Como eu disse, as nuances de cinza agora estão presentes, mas mesmo assim, o modo como ele preenche os elementos com muito preto e contraste ao branco, como vimos em Gairas, continua típico, como é possível ver na água desta cena. Remete muito ao autor, e eu acho que, por exemplo, seria muito fácil identificar uma ilustração dele ao meio de tantas outras. O estilo é bem original e único. As tão famosas transformações estão presentes aqui e de certa maneira me faz lembrar um pouco as características monstruosas apresentadas naquela nossa primeira comparação, a de Garens. O autor gosta de misturar elementos, criando essa espécie de Frankenstein, em que é possível perceber de forma separada características individuais que compõem um único ser. É o que? É o seguinte, veja, temos um humano, um corpo humano, o pé à mostra, bem convencional, mas no nada, um olho distorcido em outra parte e uma boca gigante e monstruosa. Quanto aos monstros, temos membros bem alongados, garras, um corpo esguio e alto e um sorriso maquiavélico. Te lembra de algo? Pois é. Só que tem um detalhe, você acabou de ver o início de Hungry Joker, o One Shot. Veja como as coisas mudaram um pouco, ou bastante, ainda nesse mesmo mangá, a partir do momento que o primeiro capítulo foi lançado. Uma evolução dentro de outra evolução. Então, antes de prosseguirmos, fica a pergunta. Primeiramente, o que mudou do One Shot para o capítulo 1? O início oficial de tudo junto à editora. A premissa toda da história mudou, é outra obra, mas com o mesmo protagonista, mas o que queremos analisar mesmo é a arte. A arte agora me parece mais leve e clean. Obviamente, como é a marca dele, as achuras dos personagens continuam, mas ao mesmo tempo percebo que essa característica ficou mais seletiva.
temos bastantes preenchimentos com linhas radiais de enfoque e os meio tons de cinza que vieram para ficar. Se você observar essa página, perceberá que todo o aspecto entregue, a proposta, é diferente. Olha como a assistente dele aparece em um design completamente limpo, sem achuras, como eu disse, mais seletivo. Mas o bom é que, apesar das características mudarem, a essência continua, como por exemplo cenários extremamente amontoados de elementos e detalhes que nos prendem. Bem, se formos para os últimos capítulos de Hungry Joker, podemos perceber que essa característica mais minimalista se tornou mais presente. Temos um carregamento menor de achuras na maioria das cenas, além de haver uma simplificação, sendo utilizado agora mais recursos em cenas de destaque somente. E aí ele começa a preferir o uso de efeitos reticulados, trabalhar um pouco mais os olhos e suas pupilas, a utilizar bastante linhas para enaltecer a movimentação e foco. Assim, sinceramente, eu não sei se a escolha foi fruto de uma preferência ou artifício para acompanhar a demanda de lançamento da revista. Como a gente sabe, o ritmo de vida de um mangaka tende a ser frenético. E aí, outros efeitos que não havíamos visto aparecem, como o preenchimento desse vestido, em que as cores se misturam aos poucos e há diversas nuances de tom de cor em uma única peça, e até efeitos visuais completamente extravagantes para contrastar com a então falta de detalhamentos do novo estilo. O cenário permanece muito bem trabalhado e eu não vejo pontos negativos neles. As cenas de impacto e movimentação, pelo pouco que vi até agora, parecem estar mais elaboradas e naturais, entregando um resultado fluido e fantástico. E nesse capítulo, por exemplo, acho que temos um balanceamento perfeito, todas as técnicas que ele utilizou em um único quadro, mas utilizada de um modo muito mais harmônico, o que fortalece minha ideia de que o estilo dele se adaptou muito bem para entregar e cumprir os prazos de modo mais eficaz, já que aqui não há aquele excesso de simplicidade e minimalismo, ou seja, em alguns capítulos ou em algumas cenas temos composições excelentes, mas não é o caso sempre. E como de costume, mais transformações que misturam muitos elementos e às vezes parecem destoar um pouco da harmonia. Mas vamos finalmente analisar o que importa, Black Clover. Se você é fã dessa obra e já lê ela há muito tempo, às vezes, por ser um processo natural, você não percebe todas as nuances na evolução dos traços e técnicas ou manias do autor. Então vou te ajudar a notar cada uma dessas transformações. Vamos lá! Pegue suas anotações sobre todas as características dessas obras que analisamos de Tabata e vamos ver o que se aplica em Black Clover, e a partir daí, ver quais foram os próximos passos da evolução do autor, já que a obra conta com muitos capítulos. Essa história fala sobre o jovem Asta, nascido no mundo da magia, porém sem uma gota de poder mágico, que almeja o posto mais alto daquele lugar, o Rei Mago ou o Mago Imperador. Como aqui as coisas não mudaram muito do one shot ao primeiro capítulo, vamos inicialmente comparar algumas coisas das duas versões, mas somente quando for necessário. Tomaremos como base principal o one shot e depois seguiremos normalmente com os capítulos do mangá. Somos apresentados a Asta e de cara já temos um contraste bem balanceado entre o preto e branco na composição do personagem. Já no fundo, temos um efeito reticulado de preenchimento com a predominância do tom de cinza. Como vimos, características que começaram a fazer parte do seu estilo a partir do momento que começou a trabalhar profissionalmente como mangaka. Quando comparamos aquelas primeiras ilustrações dos seus primeiros trabalhos, percebemos que, apesar de extremamente bem desenhadas e bonitas, não são tão convencionais. As ilustrações que ele entrega atualmente são mais similares às publicadas pelas editoras, aquele padrão mais moderno de composição de mangá. E mesmo que haja variação entre traços e grau de detalhamento entre os diversos artistas, seja o desenho tradicional ou digital, esse aspecto é muito nítido, ao meu ver. E em adição a isso, o Mo é a primeira escolha ao entregar a primeira aparição do protagonista, algo que também foi muito visto em Hungry Joker. Já no one shot, a gente viu como ele gosta de representar os personagens de modo cômico, ou com aquela cara de paisagem, a poker face total. Consigo identificar claramente essas características em Black Clover.
uma boca toda quadrada, geométrica, para indicar uma intensidade na situação de comicidade, seguido por dois quadros que exageram ainda mais essa característica. Um quadro com representação de um semblante totalmente inusitado e outro que transmite uma sequência de movimentos de uma cena típica de animação humorística, em que há uma insistência e dramaticidade vinda do personagem. Quanto a essa insistência, o Asta, que é apaixonado pela freirinha, a pede em namoro no one shot e em casamento no capítulo 1. E a grande diferença aqui fica no design da personagem dela. Enquanto no one shot ela não utilizava o hábito e tinha o rosto totalmente à mostra, com feição e estilo mais jovial, no capítulo 1 ela já o usava, tendo um tom muito mais sério. Seguimos adiante e percebemos ainda mais elementos que enaltecem os movimentos. É como se o mangaka gostasse de representar as movimentações por meio de imagens de reforço, como por exemplo as linhas radiais reforçando o empurrão com o poder, em conjunto com as letras que eu creio que estejam representando o som. É uma característica de comunicação que ele utiliza nos seus quadros. Imagine que você é uma pessoa que adora falar gesticulando. Isso é um reforço ao seu canal de comunicação, ao que você transmite com a sua voz. Basicamente, até aqui no mangá, percebemos que o autor é um artista que gosta de utilizar esses elementos auxiliares para enaltecer as ações. É um reforço à forma que ele transmite sensações e sentimentos nas atitudes de seus personagens, só que aqui voltado para a ilustração. Muito comum em vista quase todos os mangakas. E você continua percebendo como isso é muito presente nele. Ainda nos primeiros quadros de todo o mangá, temos a utilização de elementos de apoio flutuantes de escrita e mais achuras, linhas horizontais e verticais, tremulações e fumaças ou névoas representando o ardor ou exaustão. As cenas mudam um pouco entre as versões, mas são igualmente cômicas. Uma coisa que eu notei, que se repete, e eu acho bem bacana, são essas pequenas falhas na linha de contorno, como se ele errasse o alvo ou deixasse algo mais rascunhado. Elas acontecem em momentos de mais movimento. Analisando a arte dele antes de chegar até aqui, considero que esse estilo foi sendo implementado aos poucos. Quando lembro daquela cena que mostrei mais cedo, do final de Hungry Joker, em que há uma composição e mistura perfeita das diversas técnicas que ele utiliza, principalmente quando há a retratação de elementos como explosões, névoas e outros do tipo, vejo que o Tabata foi amadurecendo a forma com que ele aloca esses elementos, e eu acho que isso é até visível no posicionamento desses objetos mais abstratos. O que quero dizer é que ele tem uma noção muito boa de como planejar todos os quadros sem que eles fiquem confusos e desorganizados. A leitura se torna agradável e fluida. E continuamos, sem deixar de ter aquele elemento de apoio na apresentação de novo personagem, e percebemos que os olhos dos que foram apresentados até aqui têm como característica um formato mais arredondado, como se fossem a união de dois semicírculos de maneira incompleta. Olhos cerrados que já eram características dele nas suas obras antigas. Não temos um olhar quadrado, grande e tão marcante como composto em outros tipos de mangás. As pupilas são detalhadas o suficiente para tirar aquele aspecto simples, mas ao mesmo tempo é o básico. Em termos de bom senso e controle entre o muito e o pouco, o Yuki Tabata é sem igual. Em Black Clover, especialmente, Yuki Tabata dá uma acentuada ainda maior nas feições dos rostos, algo mais suave, arredondado e um pouco pontudo no queixo, mas ainda delicado, um formato meio de pizza. E mesmo os rostos mais quadrados, como também visto nas obras anteriores, tem um aspecto leve. E veja como o Tabata é assertivo a escolher o semblante de cada personagem. De cara percebemos que temos uma personalidade mais fria e séria em Uno, mas sempre com design claro e limpo. Não há poluição na composição dos traçados. O autor opta por diversificação nos efeitos que aloca no background.
Acho que aqui em Black Clover ele conseguiu finalmente definir com maestria a intensidade ideal entre a qualidade de elementos e achuras para compor seus cenários. Continuamos e temos mais elementos de alívio cômico, como estes pequenos rostos flutuantes desenhados de uma maneira mais kawaii, para representar o dono de cada fala nos balões, ou na representação do protagonista de um modo todo disforme e mal desenhado. Os cenários são bem trabalhados, mas não há um exagero no realismo. Eu diria que desde cedo Tabata entrega cenários incríveis e detalhados, porém não temos excesso de sombras ou características de detalhamentos que deixem a obra mais realista, o que não exclui o peso que ele dá no traçado do preto. Ele mantém aquela característica do início, de não usar os tons de cinza na maioria das vezes, e sim contrastar bem o preto e o branco com auxílio de achuras e bastante preenchimento, o que não significa nem um pouco que é ruim, mas somente que o autor opta por deixar as coisas simples e num padrão constante. Temos ainda uma ilustração muito bela do treinamento de Asta, que tem um aspecto de xilogravura, com o contorno definindo ele e outros elementos, com a vegetação e as construções totalmente em preto. Quando temos multidões, temos uma ausência no semblante dos envolvidos, mas não em excesso, e a composição como um todo continua trabalhada. É possível perceber, por exemplo, que as sombras de cada um ali são feitas com uma encruzilhada de traços, com achuras bem alocadas. Bem, em tão pouco tempo já analisamos tanto, isso significa que Yuki Tabata é muito competente ao entregar o seu trabalho, que está ainda melhor do que no início. Isso quer dizer, como já falamos, que ele tem um estilo pessoal muito bem desenvolvido. Mas o que será que acontecerá ao decorrer dos capítulos? Vamos então avançar um pouco, vamos ao futuro, fazer uma espécie de amostragem. Como é impossível analisar todos os capítulos da obra, iremos analisar rapidamente alguns volumes em capítulos aleatórios. Vamos lá, partindo para o capítulo 8, no segundo volume do mangá. Pode parecer que avançamos pouco, afinal, do capítulo 1 ao 8, apenas 2 meses se passaram, mas é no começo que temos muitas mudanças significativas, usualmente, pois o autor está naquela fase de testar efeitos, ver a aceitação do público, etc. Será que esse foi o caso de Tabata, que já tinha um estilo bem definido? Vamos prosseguir e ver. Logo no começo já vemos uma cena um pouco mais carregada, agora o contraste é invertido. Temos um fundo totalmente branco com os personagens preenchidos em um tom de cinza cheios de achuras. É fantástico ver a evolução do autor para quem começou somente na caneta e papel e tinha um estilo totalmente em preto e branco, só com os efeitos decorrentes dos traçados e a adaptação dele para um formato mais consolidado e aceito pelos otakus leitores de mangá. Temos uma primeira página bem detalhada com diversos efeitos. Vemos uma mescla também entre muitos detalhamentos em ambos os aspectos, no personagem e no background. Veja como isso já era característico dele antigamente. Vou pegar esse ataque, verticalizar e comparar com as imagens de Gardens. A espessura, o espaçamento, tudo familiar, não? E o que temos de novo são esses efeitos que não eram muito utilizados, e eu sempre fui fã deles, mas quando utilizados sem exagero. Tem que saber usar para não ficar repetitivo. De novo, eu digo, ele consegue mesclar o melhor dos dois mundos, e coloca em foco novamente a roteirização dos quadros. Olha, ele não piorou nem um pouco, são todos muito bem fluidos e retratam um passo a passo da cena da melhor maneira. Close nos olhares, mudança de perspectiva e entrega da ação. E você que leu, consegue perceber que Yuki Tabata normalmente não gosta de depender do cinza para fazer sombreamentos? Ele usa assim, algumas vezes, como mencionamos, mas na maioria dos momentos ele prefere sombrear com achuras. Para o nosso cérebro, quando utilizamos halftones ou achuras, ele mescla o branco e o preto e acaba interpretando como um tom intermediário. Ou seja, a depender do peso de branco ou preto, da quantidade de achuras ou pontos, aquilo parece mais ameno ou mais forte, gerando até uma impressão de cinza. Inclusive, sua impressora funciona assim, com um conceito meio parecido. As impressões são nada menos, nada mais do que milhares de pontos de cores, 4 diferentes, que quando se aproximam e são interpretadas pelo nosso cérebro, formam a cor desejada. Certo, mas na prática,
isso muda muito o estilo do autor. A decisão entre usar uma ou outra técnica terá um efeito grande na nossa percepção final. Ainda no segundo volume, somos presenteados com essa cena que é simplesmente maravilhosa e ela reforça muito esse conceito que disse sobre as Ashuras. É só você prestar atenção nas camisas dos habitantes, que fantástico! Também presente neste cenário, preste atenção nos cantos dessa escada. Em contrapartida, quando ele utiliza mais o cinza como preenchimento, temos um carregamento bem menor nas Ashuras. E aí, quem se sobressaelece dessa vez é o branco e não o preto. Ou quando ele quer representar o lugar bem claro, com bastante incidência de luz solar, em que o cenário fica quase desprovido de preto. Algo que não tinha comentado até aqui, mas que eu acho que em Black Clover isso ficou ainda mais presente, as vestimentas. Aqui eu acho que existe uma preocupação a mais em elaborar cada figurino. Temos mantas, capas, sobretudos, plumagens, medalhões, cordões, óculos, adornos como fitas, broches, meias longas e compostes, além de cintos, etc. Se formos comparar com Hungry Joker, é perceptível como ele melhorou nesse aspecto e tudo se tornou bem mais acabado e detalhado. Nesta imagem, podemos ver que a caracterização de Hungry Joker é mais simples, mesmo quando comparando cenários que eram incríveis. Em Black Clover, o acabamento entregue é melhor. Vamos agora para o volume 3, passando para o capítulo 21. Percebo que mesmo com as características belas da arte dele, algumas cenas tiveram um exagero na profusão. Não estou falando que esta profusão não se justifique, mas para mim, quando não se trata mais somente de uma paisagem e aí temos uma cena de ação acontecendo e precisamos interpretar aquilo, as coisas ficam mais difíceis. Para você que não sabe, profusão é quando temos uma quantidade grande de elementos, uma certa poluição visual na ilustração. Isso é muito observado, por exemplo, no estilo de arte de One Piece. Na evolução de Oda, a arte que era bem simplista e limpa acabou se tornando bem detalhada e poluída. Veja bem, eu estou dizendo poluída no sentido de aglomeração, não na qualidade do traçado. Então, vendo essa imagem agora, eu acho um pouco carregada. Aí você me pergunta, mas você não falou tão bem de todo o detalhamento dele ao decorrer da sua evolução? Sim, falei, mas esse não é o caso. Veja, por exemplo, no primeiro capítulo como ele representa este aglomerado de grimórios. Não é uma cena de ação e temos uma aura branca ao redor das pessoas, que meio que separa elas dos outros elementos. Teremos agora mais um ponto para observar. Isso será uma tendência nas cenas de ação ou acontecerá em alguns momentos somente? Em outras cenas, muitas vezes, pelo menos, temos o visual bem clean, inclusive até com pouquíssimas Ashuras. Mais em frente, no volume 4, notei também que Yuki Tabata estava se permitindo fazer experimentações. Nesse quadro, por exemplo, o sombreamento cinza aqui foi esmaecendo aos poucos de um tom mais escuro ao mais claro. Normalmente ele utilizava um único tom e não havia essa nuance e degradê. Vimos algo parecido em Hungry Joker, naquela foto que mostrei, mas no caso não era no sombreamento do personagem. E aquele aspecto de profusão que falei antes não está tão frequente, mas em compensação percebi que pelo fato do Yuki optar por fazer bastante a utilização do preto e haverem muitas linhas devido à quantidade de detalhamento dos elementos, principalmente quando temos construções e pisos ladrilhados, os personagens meio que se camuflam naquele cenário. Não recebem tanto destaque visual. Ele ainda deixa um pequeno espaço vazio em branco para que haja um destaque um pouco maior, mas apesar de amenizar um pouco, ainda considero que a ofuscação é forte, o que não acontece aqui, por exemplo. Então perceba que são momentos, o mangá fica variando entre essas cenas leves e pesadas. Normalmente, quando temos cenas mais movimentadas e tumultuadas, os traços também são mais carregados. Já nas outras, temos um foco maior em elementos individuais e o oposto acontece. É claro que nada disso é uma regra, então vamos prosseguir. E é engraçado, a cada momento me parece que ele preenche o personagem de uma maneira diferente. O nosso vilão amedrontado aqui, além de estar carregado de Ashuras, com ondulações próximas ao contorno do rosto e com traços propositalmente bagunçados na boca e no olho, para representar a indignação e pavor,
tem também a sua pele preenchida com um efeito que parece muito com aquele papel reciclado mesmo. Já um pouco mais à frente tem uns pontilhados de meio tom e o preenchimento em cinza. Ou seja, aquela pergunta que te fiz sobre se você tinha notado que ele não gostava de depender do tom de cinza, vai mudando um pouco na sua resposta, já que agora essa utilização está cada vez mais frequente e há uma combinação das técnicas. Cenas vêm e cenas vão. Temos Yuno testando poderes novos, que vêm cheios de Ashuras despreocupadas, mas ordenadamente alocadas para reforçar o contorno do pássaro. Páginas que são carregadas de elementos, mas com finalização menos caprichosa por se tratarem de momentos mais leves na transição da história. E cenários mais amenos e com traços mais claros, contrastando com o que é comum do autor, que na maioria das vezes opta por uma linha bem pesada, por se tratar de um ambiente com neve. Caso que se repete aqui. Opa, que é isso? Peraí. Inicialmente era isso que eu tinha achado, mas parece que errei. Ao passar os quadros, o autor realmente estava apresentando uma nova tendência. Não era necessariamente por causa da neve. Sobre aquele aspecto de preencher as achuras internas dos personagens com um tom mais suave. Elas eram muito mais marcantes e escuras, mas agora há uma incidência muito menor e uma preferência por uma mistura entre os tons dessas achuras. Mas, de novo, somente quando ele quer. Do nada, o estilo volta ao normal. Bem, já se foram quase um ano de análise no mangá, então a partir de agora vamos dar pulos maiores para entender se as coisas mudaram mesmo. Eu acho que por agora podemos perceber que há uma certa constância e não temos mudanças muito acentuadas, mas é uma obra longa, né? Então vamos mudar um pouco o ponto de vista da abordagem. Vamos entender como o modo que ele conta a história evoluiu. Afinal de contas, quando falamos de ser um mangaka, estamos analisando uma história em quadrinhos. Sabemos que ele roteiriza bem os quadros e eu acho difícil ele regredir nesse aspecto, mas mudar é outra história. Quando eu estava relendo a luta contra o Lich, percebi que aquilo estava me prendendo ainda mais, e aí voltei todos os capítulos para olhar luta a luta e ver o que poderia ter mudado. Eu tive a impressão que nessa parte do mangá ele preferiu focar mais nos movimentos e personagens do que naquela ambientação fantástica e gigantesca, principalmente quando representava os poderes. Me parece que o Tabata se concentrou mais nessa movimentação e fluidez para dar dinamicidade à leitura, para dar preferência à narrativa. Pelo menos eu acho. Continuamos avançando e temos em alguns momentos traços mais suaves, em outros traços mais pesados, monstros gigantes, como em Hungry Joker, achuras cruzadas nos personagens quando há uma demonstração mais forte de emoções e sentimentos, efeitos macabros e agoniantes e a expressividade impactante. Apesar dos contornos simples das gotas e tremulações, a intensidade do olhar e a expressão de desprezo nos entregam um semblante muito forte. Temos achuras posicionadas para fazer a sombra da luz que incide de cima para baixo acontecerem e um mínimo preenchimento de cinza nos cantos do rosto para completar esse sombreamento, seguido de um jogo de sombras que demonstra muito bem a cena em questão. É engraçado como antes, um autor que não tinha preferências por efeitos e preenchimentos, a partir do momento que começou a utilizá-los, acabou mostrando um gosto por efeitos específicos, como no caso desta imagem, esse aglomerado mais pesado de pontilhados, que até parece grãos de areia. Eu me pergunto até que ponto isso foi uma decisão do autor ou uma decisão conjunta com os editores, ainda mais quando sabemos que 4 já passaram por essa obra. E como ele disse em uma entrevista, os editores dele dão um monte de ideias e fundamentos para a elaboração da série. Segundo ele, muitas vezes ele surge com uma ideia vaga e posteriormente ela é moldada pelos editores. Se quiser saber mais sobre a influência dos editores nos mangás, clique nesse vídeo que está aparecendo no card. Com toda essa galera desenhada, em uma cena bem limpa e cheia de personagens, vamos seguindo em frente. Inclusive com a paz que esta cena nos traz, totalmente suave, clean. Que aglomerado de texturas nessa imagem, se formos contar quantos efeitos diferentes de preenchimento temos, são 1 na parte central, 2 e 3 na capa,
4 no ambiente, 5 as Ashuras e 6 o preto tradicional. Caramba! Continuamos indo em frente e nos deparamos ainda com momentos fantásticos da arte de Yuki, em que somos apresentados a características únicas de alguns personagens, com designs bem peculiares, com cenas bem descontraídas, mas muito bem ilustradas, com aquele estilo original dele, com boas perspectivas representadas na profundidade do ambiente, a super cenários com propostas bem diferentes, e até algumas experimentações novas que parecem mais um traçado de um lápis, e muito mais. Ei, você ainda tá comigo? Dá uma esticada aí, vai. Faz 100 flexões que nem o Asta, dá o like e vamos prosseguir. A primeira transformação. Um dos momentos que todos esperam, algo que oxigena sempre o mangá shonen, as transformações, e com isso somos apresentados à primeira transformação de Asta. A cena inicial mostra ele ao chão com um olhar maior e mais penetrante e o corpo preenchido por Ashuras. No seu braço, a espada, e junto a ele também uma energia negra possuindo seu corpo e levantando as folhas do chão. O ser que vive dentro de Asta é apresentado, e esses seres me lembram os demônios das primeiras obras de Yuki Tabata. Dá pra perceber que ele gosta de representá-los com este tipo de design. E aquela mescla de elementos finalmente aparece. O Asta tem o seu lado direito possuído por essa energia negra e apresenta também uma única asa em sua composição. Aquele tipo de transformação Frankenstein que mencionei mais cedo neste vídeo. Com a ausência de olhos definidos, temos aqui o que considero o frame mais épico da sua aparição. A postura, a combinação, até a baforada saindo de sua respiração deixam essa cena emblemática. O peso na cena é ideal, é marcante. Mais de 100 capítulos se passaram e percebo que o Yuki às vezes tem uma abordagem diferente, às vezes no sombreamento, às vezes no peso da Ashura, mas nada que se caracterize como uma evolução. Depois que ele adaptou seu estilo e começou a mesclar mais os tons de cinza, acabou que estagnamos naquele platô, em que há muitas nuances, mas não uma tendência. Isso pois a gente viu muitos testes, mas nem tudo se tornou permanente, um padrão. Dito isso, antes de partir para a segunda metade da obra, vamos fazer uma avaliação parcial de todo o desenvolvimento dela até aqui. Ou melhor, agora você vai fazer. Então vamos analisar alguns fundamentos, e você vai dando sua nota pessoal, de 1 a 10 para cada um desses pontos, e depois deixe no comentário. Nesse momento, eu não vou nem opinar muito para que você possa pensar tranquilamente. Primeiro, o que vocês acham da perspectiva que o autor utiliza nas suas imagens? Vou aproveitar o embalo e falar da cena que estou neste exato momento que compõe o roteiro desse vídeo, quando Magna está com Asta jogando essa bola de magia. Veja que a bola em relação ao nosso ponto de observação está muito mais próxima, dando uma boa dinamicidade. Outro quadro que me encantou foi aquele que já mencionei aqui mais cedo, ocorrendo o inverso, no sentido de como a câmera é posicionada. Desta vez, o Asta está de costas no plano mais próximo, ou quando somos apresentados ao quarto dele. Segundo, e das linhas do autor? Vamos pegar essa imagem bem limpa deles brincando na praia. Consegue notar as diferenças, as variações na espessura dela, a intensidade e como são alocadas a depender da parte do corpo? E quando a situação é diferente, quando temos um peso maior nos elementos em uma cena mais distante, ela se torna mais uniforme? Em terceiro, a luz e sombra. E olha que esse é um ponto muito importante, pois diz respeito à evolução dele como ilustrador. Escolhi 3 momentos. Aquela cena que mostrei, ricamente detalhada e sem um tom, um único pingo de cinza. Fica complicado, né? Depois temos essa, eita, tô pegando pesado, hein? Escolhendo logo as mais difíceis. E por fim, esta aqui. Faz a média aí e dá uma nota. O que acha da flexibilidade do autor? Próximo ponto, anatomia. Esse ponto aqui eu não abordei tanto, mas vamos analisar algumas cenas que separei. A primeira é nesse momento em que o Asta, transformado, dá uma espadada no inimigo. Reparem na perna dele, no corpo, na proximidade da mão. O que acha? Poderia melhorar? Tá bacana? Essa é uma cena dinâmica. E nesse momento, a composição gestual da Noelle está boa?
Temos um bom equilíbrio no posicionamento das mãos? A personagem está proporcional? E por último, o que acha da personagem nesta cena mais estática? Tudo ok? Há algum problema? As proporções condizem? Por fim, o que você acha da composição dos quadros de Yuki Tabata? Ele é um bom cameraman, ou seja, ele sabe aproveitar os melhores pontos e dar os melhores contrastes, perspectiva, angulação nas suas artes? Sabe contar bem a história? Consegue perceber se ele aloca os elementos mais chamativos nos pontos de mais fácil observação no cenário? Eles ficam visíveis e caracterizam uma boa composição? E quanto aqui? Além de tudo, temos um ponto de perspectiva diferente. O que acha? E em uma cena de ação, finalmente, o destaque é certeiro? Bem, agora pulando direto para o 15º volume, num capítulo chamado Um Sonho, falando um pouco mais sobre os artifícios que o autor utiliza para nos imergir na história. Algo simples, mas que eu achei fenomenal. Não sei se sou besta, provavelmente sim, mas essas linhas cruzadas que ele dispôs em cada canto do cenário a contar uma história que já havia acontecido há algum tempo, representando uma lembrança, um sonho, me imergiram positivamente. Veja que ele usa aquele traçado típico dele, mas parece que agora o traço está mais leve, mais fino e a composição bem simples e clara. Logo depois, levo vocês mais à frente, em um momento no mangá em que o Yuki entrega algo bem diferente, bem rascunhado, e na verdade, é isso mesmo. Provavelmente são traços inacabados e não uma escolha da arte. Acontece também em outros capítulos. Não sei dizer ao certo o que foi, mas fiz uma pesquisa em alguns fóruns e surgem hipóteses como falta de tempo, problemas de saúde ou falta de assistente. Esse capítulo foi lançado em 2017. Buscando sobre problemas de saúde do autor, vejo que muitos relatos dele se esforçando além do normal são vistos na net. Não fui muito fundo para saber a veracidade desses fatos, mas sabemos que essa realidade acontece. Fizemos um vídeo sobre isso, inclusive, se quiser ver, clica no card. Continuando, vejo esta arte da construção mais simétrica que vi em Black Clover. Caramba, na régua. O lead tenebroso, todo preenchido na textura e ainda com achuras no outro lado. É a sombra na sombra. Em uma perfeita demonstração de balanço, yin e yang e equilíbrio, temos essas páginas que demonstram os elementos principais, Asta e Yuno, de maneira equidistante, os dois que representam graficamente o oposto, um com design mais ondulado, desordenado e demoníaco, e outro com a composição mais harmônica, ordenada e angelical. Ambos dividem o peso da composição de maneira igual. A mesma coisa acontece no outro quadro, onde temos o Yuno no primeiro plano e o Asta no segundo, porém ocupando a parcela maior do frame, o que compensa o fato dele estar no segundo plano e demonstra como a composição dele está formatada para mostrar a igual importância dos dois para a história, um domínio da arte. Temos também traços desordenados para mostrar um tanto de insanidade, um efeito que me lembra muito o utilizado no mangá de Jujutsu Kaisen, que notei quando fiz a análise da arte do primeiro capítulo, o sorriso completamente distorcido e rabiscado, e finalmente somos apresentados a um demônio, assim, sem frescura, de frente, com a feição à mostra. Orelhas pontudas, aura negra, que ao mesmo tempo é o seu corpo, um corpo dividido por uma linha central e muitas ramificações que o pintam e dão um tom extremamente macabro, chifres e cabelos que parecem uma chama negra. Além disso, o seu olhar de perto é horripilante e lembra as histórias e contos urbanos e terror japonês, asas de demônio e o característico rabo com a ponta em seta. Muitas cenas darks e um teor horrendo nos frames seguintes. Acho que o Yuki ao decorrer da história foi ficando ainda melhor em ambientar esses momentos de suspense. Como você viu, isso é outra coisa que eu acho bastante expressivo e sempre gosto de mencionar aqui nas passagens de tempo entre os capítulos. As aparições dos monstros, isso porque é muito libertador desenhar monstros e criaturas. Você que desenha, gosta desse tipo de arte? Por ser algo inexistente, a nossa criatividade toma vida e a gente se despreocupa tanto com a assertividade anatômica e a responsabilidade em entregar algo coerente e real. Então
Reparem e apreciem a criatura de Yuki Tabata. Um ser com 4 braços, com asas que não se ligam totalmente ao corpo, garras como são de costume nos seus designs, 2 pares de chifres, espinhos, um contraste entre o preto e branco, e a liberdade de entregar traçados carregados e amontoados, já que combinam bastante com a composição. É isso, eu acho isso magnífico. Muitas vezes o artista tem um estilo mais pesado, sujo, carregado e cheio de linhas ou preenchimento em preto, que a depender da narrativa não é bem aceito ou até interpretado como falta de perícia, principalmente quando você está entregando um shounen. Então nesses momentos a desordem tem vez e a criatividade vai a mil. Temos esses momentos presentes também aqui ou nesse encontro de demônios. Prosseguimos. Quando Asta está sendo julgado, acusado de ser um demônio, temos uma elaboração dos quadros muito interessante. Um close em uma parte individual de cada membro do grupo dos Touros Negros, algo que a gente vê muito em filme para acentuar o suspense, por exemplo, de quando o herói chega à cena para finalmente salvar todos. Yuki vai cada vez mais se tornando um excelente diretor. Somos submetidos então ao time skip, reapresentados a Asta com um corpo ainda mais parrudo e com antebraços gigantes. O cara realmente tá maromba, com direito a variações na sua transformação, e o Yami chegando todo quadradão. O que eles comeram nesse curto período de tempo do time skip, cara? Cenários às vezes um pouco mais realistas, painéis bem feitos e divididos de um modo interessante, e cenas cada vez mais legais. Demônios horripilantes que estão mais presentes nesse momento da história e às vezes alguns quadros bem mais simplificados, o que não é comum. E aquela famosa reunião dos capitães. E do nada, uma elaboração cômica para finalizar a história. As achuras que muitas vezes não existem para dar lugar ao preenchimento em textura, algo que não esperávamos que aconteceria no começo da obra. E de novo, o Asta esbanjando o melhor do porte de bodybuilder, porque se você for comparar o começo, ele tinha um porte bem diferente. Mas finalmente somos apresentados ao demônio do Asta, e eu vou te dizer, nesse ponto da história, eu achava que teríamos algo bem diferente. Tipo, eu imaginava que teríamos algo bem amedrontador, mas se você não leu, leia. Não quero dar spoilers da narrativa. De qualquer maneira, temos um excelente design, uma composição bem trabalhada que consegue ter um controle acentuado entre a parte superior clara e o corpo todo escuro. Tá vendo o que eu disse? É, né? Mas também fui surpreendido com algo fora do padrão de Yuki. No capítulo 273, tínhamos imagens com pouco contorno, ou até sem contornos, o que dava a impressão de pintura bem fora do usual, mas muito legal. E aquela nostalgia das primeiras obras de Tabata. Milésima vez que repito isso no vídeo, mas esses designs dos demônios já faziam parte da cabeça dele. Mais uma transformação do Asta, dessa vez completa, mas não a minha preferida. Principalmente porque nas cenas de ação, essa elaboração toda acaba prejudicando a fluidez dos movimentos. É como se ele estivesse usando uma armadura pesada e nada conveniente. Eu prefiro as transformações mais básicas. A profusão volta a acontecer em alguns momentos, apesar de muitos elementos, muitos mesmos, eles foram bem alocados. É profuso, mas não confuso. Temos ainda mais criatividade ao ser apresentados aos demônios nível médio e uma espada absurdamente gigante. O Yuki simplesmente não joga do nada uma cena de ação. É muito mais que isso. As cenas nos impactam, porque antes de entregar a ilustração, ele nos prepara com os seus enredos e roteiro, além de todas as cenas que antevêm o clímax. Logo, quando aquele momento realmente chega, independentemente deste ser o melhor desenho ou não, o resultado é extremamente positivo e impressionante. Isso como um todo é arte também, não somente os traços importam. Estamos partindo para a reta final. Vou mencionar mais alguns momentos que são importantes para a percepção da arte de Tabata, para finalmente dar o meu veredito final da evolução. Veja essa cena que aproveita muito bem o comprimento de Noelle para enfatizar o chute, com a utilização das linhas verticais. Ao detalhamento de momentos de multidão, como esse logo após a chegada dos Cavaleiros do Apocalipse, ao qual o detalhamento de elementos pequenos é muito caprichoso.
mais um demônio e cenas com fluidez que parecem estar cada vez melhores, além de uma assertividade positiva no uso de cenas profusas, usando quando faz sentido. Nesta cena, a profusão é muito bem-vinda, pois aqui o exagero é o que se quer representar. E se não bastasse, temos até uma luta de Megazord. Mais uma transformação do Asta, que eu acho que nesse caso o encobre muito. E eu acho que isso foi notado à medida que o Yuki e os editores publicavam os capítulos, pois mais à frente houve um alívio nessa transformação, e eu agradeci muito por isso, ficou muito melhor. Inclusive, houve até uma explicação justificativa na história para que ele parasse de utilizar ela. Na luta contra o Lucifero, temos aquele teor mais pesado, voltando para evidenciar o desgaste e uma finalização perfeita. Atualmente, no mangá, somos apresentados a designs mais orientais na estrutura urbana, devido ao local que o Asta se encontra no momento, outra nação. Ou seja, Tabata ainda nos dá margem para analisarmos coisas novas. E é isso, desde o início, de quando Yuki Tabata esboçava as primeiras ideias de Asta, até os momentos mais atuais do mangá, apesar de não ser tão aparente, agora fica claro que muito mudou. Ainda que sejam discretas, as mudanças ocorreram. Não só o design dos personagens, que é algo mais simples de ser notado, já que temos divisores bem palpáveis como os time skips ou as transformações, mas também o estilo de desenhar, sejam as linhas de contorno, os cenários, contrastes entre sombra e luz e elementos de apoio. Quando falamos das emblemáticas transformações, existem mais nuances do que você pode imaginar. Em sua trajetória, pequenos detalhes, como o modo que ele desenhava a aura negra em suas linhas, que a cada momento da história tinha padrões ligeiramente diferentes, as asas que eram representadas em padrões um pouco distintos e mais, algumas sutilezas que mostram flexibilidade. E também existiram muitas transformações de outros personagens, como é o caso da Noelle. Já nas linhas de contorno, coisas pequenas como o desenho dos narizes dos personagens que foram se tornando um pouco menos afinados, com um traço a mais na sua composição, mudando a angulação. E até no olhar de Asta em momentos mais expressivos, em que os olhos pareciam estar ainda mais angulados e maiores, no intuito de o tornar ainda mais marcante. Algumas variações em pelos faciais e na estrutura corpórea, como no Capitão Yami e mais. Agora, quando vamos para o principal, no caso dele, as composições e ambientações, já que é claro que desde o início da obra ele poderia entregar tudo o que propôs em seus diversos momentos, mas realmente o que marca são de fato esses momentos, pois existem alguns que temos composições mais carregadas, profusas, e em outros composições extremamente claras e diretas. Um processo evolutivo ou será adaptativo? Bem, de qualquer maneira, para a obra, Black Clover não deixa de ser uma evolução. Que obra incrível, não? Temos ilustrações belíssimas e uma narrativa sem igual. A roteirização e a escolha da composição dos frames é essencial para o atingimento desse nível. Além disso, Black Clover trabalha bem a participação dos outros personagens e, apesar de obviamente os momentos mais decisivos ficarem a cargo do Asta, a responsabilidade é bem dividida entre todos. Temos que reconhecer o esforço e dedicação de Tabata e sua equipe. O mangá é tão bom que muitas vezes me vi perdendo o foco no trabalho que estava fazendo e me perdia também ao me imergir na leitura. À medida que ia folheando a obra para analisar a arte, eu acabava lendo um balão, uma página, um capítulo inteiro e, se brincasse, um volume. Eu já havia lido no passado, a ideia era analisar as imagens somente, pois assim poderia fazer esse processo mais rapidamente, mas não dava. A história prende muito. Eu não entendo como Black Clover não é um fenômeno ainda maior. Então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês perceberam algo que pode ser adicionado nesta análise, fiquem à vontade para comentar, corrigir algum erro ou qualquer coisa do tipo. É muita coisa e essa é somente a minha percepção. Fico extremamente contente com a participação de vocês. Como vocês sabem, somos um canal pequeno e não temos muito retorno com o que fazemos, então se puderem nos ajudar, sempre deixo links na descrição que direcionam a produtos que vendemos como afiliados. São recomendações que acredito que podem ajudar vocês nesse mundo que tanto gostamos, o mundo otaku e do desenho. Mesmo que vocês não comprem exatamente o que foi sugerido, qualquer coisa que comprarem ao acessar o link ajudará o canal. É muito importante também para o engajamento do vídeo que vocês deem um like e deixem um comentário.
Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo deve ser divulgado para outras pessoas. Então eu conto com vocês. E finalmente estamos abrindo um clube de membros. Então fica aqui o meu convite. Aos membros estaremos disponibilizando conteúdos exclusivos e mais. Confere aí no botão. Não deixem de conferir esses outros vídeos que fizemos sobre a evolução da arte de outros mangakas. Clica aí, garanto que vale a pena. Se quiser, vai pela playlist. Valeu amigos, até mais, falou, tchau. Comentem mesmo, não deixem de comentar. Fui.